Com as bênçãos de Deus, damos início à 145ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicita a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em prosseguimento, da leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 142. Senhor, atende a minha oração. Percebe nos teus ouvidos o meu rogo. Segundo a tua verdade, atende-me a tua justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência de opiniões, e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Lido, senhor presidente. Vereadora, solicito aos vereadores que registrem a presença. Coloque em discussão a ata da 144ª sessão ordinária, realizada em 11 de julho de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Então, fica aprovada a ata da 144ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 115ª sessão extraordinária, também realizada em 11 de julho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Então, fica aprovada a ata da 115ª sessão extraordinária. Passamos à leitura do expediente recebido do Executivo, anunciando o recebimento dos balancetes da Receita e Despesa no mês de junho de 2016. Anuncia ainda o recebimento do projeto de lei 33/2016, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. Anuncia o recebimento do projeto de lei 32/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades que especifica para exercício de 2016 e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-243/2016, que responde ao requerimento 161, de autoria do Edil Beto. 1. Existe planejamento para que seja feito reparo no asfalto da rua Brasílio Nicolau de Moraes? Resposta. Será verificada pela equipe do Departamento Municipal de Serviços Urbanos e feita a manutenção com a colocação manual dos bloquetes no mês de julho. 2. Se positivo, para quando está prevista essa obra? Resposta prejudicada. 3. Se negativo, por quê? Resposta prejudicada. José Aparecida Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-244/2016, que responde ao requerimento 163, de autoria do vereador Geraldo Atleta. 1. Qual a possibilidade de o ponto de ônibus da rodovia Raposo Tavares, próximo da Lumicar, voltar a funcionar, mesmo que seja deslocado um pouco abaixo onde funcionava? Resposta. Em virtude da VIOS ter implantado a faixa adicional, houve a necessidade da retirada do ponto de ônibus citado, o que inviabilizou a implantação de um novo, uma vez que é necessária a existência de recuo baia de acesso à parada de ônibus, nos mesmos moldes do existente ao lado do estacionamento do supermercado Chimar, utilizado pelo ônibus da aviação São Roque, Rápido Campinas e Cometa. 2. Qual foi o motivo que ensejou a extinção desse ponto de ônibus? Resposta prejudicada. 3. Caso haja entendimento de que o ponto de ônibus possa voltar a funcionar, a partir de quando os usuários poderão contar com esse benefício? Resposta prejudicada. Ofício 04-245/2016, que responde ao requerimento 165, de autoria do vereador Renatinho Watanabe. 1. Existe possibilidade de substituir bloquetes estavados por pavimentação asfáltica nas ruas Maxiano Saldanhas e Quis Raimundo e Altina Maria das Dores? Resposta. Será verificado pela equipe do Departamento Municipal de Serviços Urbanos e feita a manutenção com a recolocação manual dos bloquetes no mês de julho. 2.
Em caso positivo, quando se poderá ser realizada a obra? Prejudicado. 3. Em caso negativo, que impede a realização? Prejudicado. Atenciosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-246/2016, que responde ao requerimento 166 da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. É possível a poda do eucalipto na rua Armando Duarte de Sá, Vida Paraíso? Resposta, sim. 2. Se assim, quando? Resposta, já foi providenciado. 3. Caso negativo, por favor, especificar o motivo. Resposta, prejudicada. Atenciosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-247/2016, que responde ao requerimento 167 de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. A possibilidade de fazer a manutenção e realizar a operação tapa-buraco na estrada Jaziel do Prado Ferreira? Resposta. Por ser um local muito úmido em função da localização do lago ao seu lado, o pavimento foi muito danificado e haverá necessidade de se executar um reforço da base utilizando pedra bruta. Os serviços contratados para a recuperação asfáltica não contemplam esse tipo de serviço. Estamos verificando a possibilidade financeira para a realização dos serviços através de um novo contrato específico para esse local. Faremos uma manutenção provisória no local e tão logo tenhamos a viabilidade financeira, poderemos fazer a referida contratação para os serviços definitivos. 2. Se sim, quando? Prejudicada. 3. Se não, por que? Prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-248/2016, que responde ao requerimento 168, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Há possibilidade de realizar limpeza da fossa localizada no centro de convivência do idoso? Resposta, sim. 2. Se sim, quando? O Departamento de Desenvolvimento Social já providenciou a limpeza da fossa. 3. Se não, por quê? Prejudicada. 4. É possível a colocação de uma nova tampa na fossa? Resposta, já foi providenciada a colocação da tampa no dia 4 de julho. 5. Se sim, quando? Resposta, prejudicada. 6. Se negativo, favor especificar o motivo. Resposta, prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-249, que responde ao requerimento número 169, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Os pagamentos da entidade Associação de Deficientes Auditivos de São Roque estão em atraso? Resposta. Para que a Prefeitura pudesse realizar o pagamento referente ao exercício de 2016, era necessário que a Associação de Deficientes Auditivos de São Roque, ADAS, fizesse a devida prestação de contas referente aos repasses recebidos pela Associação no exercício de 2015. Prestação de conta essa que só foi apresentada no final do mês de junho de 2016. Por conseguinte, a administração pública, após análise e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estará dando prosseguimento ao que se encontra previsto em convênio. 2. Se sim, por quê? Resposta prejudicada. 3. Caso negativo, enviar comprovantes de pagamentos de todos os meses do ano de 2016. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-250, que responde ao requerimento 170/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. É possível a realização de reforma no antigo centro comunitário do bairro Itararé? Resposta. A obra de reforma do centro comunitário foi iniciada no dia 28 de junho. 2. Se sim, quando? Resposta prejudicada. 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Resposta prejudicada. Porque o espaço não é cedido à Associação de Amigos de Bairro do Itararé, Alto do Itararé e Areia Branca? Resposta. As atividades que ali serão desenvolvidas serão coordenadas pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, mas toda a comunidade dos bairros Itararé, Alto Itararé e Areia Branca poderão novamente usufruir do espaço sob a coordenação da equipe de desenvolvimento social. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04251, que responde ao requerimento 171, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1.
É possível a realização de manutenção no bueiro citado acima? Resposta. O bueiro localizado na rua Honorino Rio de Carvalho Melo, em frente ao número 200. Resposta. Esse bueiro recebeu manutenção na laje de concreto no dia 22 de junho, cujos serviços foram feitos pela equipe do Departamento de Serviços Urbanos da Prefeitura. 3. Se sim, quando? Resposta prejudicado. 4. Caso negativo, favor especificar o motivo. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Com a leitura do expediente recebido do Executivo, passamos à leitura do expediente recebido dos vereadores. Anuncio o recebimento dos projetos de leis 9, 10 e 11 de 2016L. Anuncio o recebimento da emenda 3 de 2016 ao projeto de lei 25 de 2016. Por seguimento, solicito ao secretário-geral do Atlético que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 197/2016. Senhor presidente, senhores senadores. Requer na mesa do ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Bruce Douglas de Lima Silva, ocorrido no dia 12 de julho de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 12 de julho de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu solicito também que seja feita, respeitado também, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria das Dores, ou melhor, Maria das Graças Luz, ocorrido no dia de ontem. Passamos então ao minuto de silêncio em respeito pelo falecimento da senhora Maria das Graças Luz, Maria das Graças Luz, e de Bruce Douglas de Lima Silva. Pois não, vereador. Também passamos, então, consignado em ato, o voto de pesar pelo senhor João Nogueira. Também aproveitamos a oportunidade para fazer um minuto de silêncio. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 198/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que as feiras livres possuem grande importância na vida das pessoas através da diversidade dos produtos ofertados à comunidade e por ser fonte geradora de emprego e renda. Considerando que atualmente em nosso município as feiras livres são realizadas nos bairros Brasilina, Pedágio e Paraíso. Considerando o anseio dos moradores dos bairros Vila Santa Luzia, Paulo Dias, Vila Industrial, Jardim Alvorada e até mesmo os bairros Itararé, Areia Branca e Carafá, que reivindica a instalação de uma feira livre entre os bairros para facilitar o acesso à mesma, já que as feiras realizadas em nosso município ficam a uma considerável distância dos locadouros supracitados e aqui requer a mesa do ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. Existe a possibilidade do Executivo Municipal estudar junto aos feirantes a realização de feira livre entre os bairros citados? 2. Em caso negativo, que impede a realização dessa solicitação? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 14 de julho de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 199/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Desde 2013, esta vereadora vem lutando para obter melhorias na fisioterapia. Para isso, foram inúmeros os requerimentos aprovados nessa Casa de Leis, solicitando o conserto de equipamentos e a contratação de mais fisioterapeutas. A fisioterapia apresentava infiltrações nas paredes e bolor, motivo pelo qual essa vereadora reivindicou por diversas vezes melhorias. Agora, no final do mandato, através de uma revista de prestação de contas, veio o prefeito dizer que está tudo lindo e maravilhoso. Os turbilhões continuam quebrados, uma das bicicletas ergométricas foi enviada para conserto e até hoje não voltou. A esteira também, 2 camas elásticas continuam quebradas. O senhor Sérgio Luiz Gama Cruz frequenta a fisioterapia desde 20 de março de 2010 e pode testemunhar todas essas passagens, porque estava aqui juntamente com essa vereadora solicitando melhorias para a fisioterapia.
O veículo que busca as pessoas para fazer fisioterapia é uma Kombi velha, que depois de muita luta dessa vereadora foi reformada. Portanto, o prefeito falar em frota nova é um absurdo. O pronto atendimento continua sem autoclave para esterilizar os materiais utilizados para realizar procedimentos curativos. Apesar da anunciada reforma do pronto atendimento, nos fundos do prédio está tudo do mesmo jeito, sem reforma e em completo abandono. O posto de saúde, a mesma coisa. A revista retrata apenas a parte de cima do prédio, pois embaixo continua sem manutenção e com pintura velha. Os agendamentos continuam sendo realizados somente à tarde, a farmácia continua funcionando somente até às 13 horas e as carteirinhas de SUS também continuam sendo feitas somente depois das 13 horas. Ante a todo exposto, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para essas seguintes informações. 1. Porque até a presente data, os 2 turbilhões da fisioterapia, a esteira, a bicicleta, a ergométrica e as camas elásticas continuam quebradas? 2. Qual foi o valor gasto na reforma do pronto atendimento? Enviar cópia do contrato e cópia integral da licitação. 3. Por que a parte dos fundos do pronto atendimento não foi contemplada com a reforma? 4. Qual o valor da reforma do posto de saúde? Enviar cópia do contrato e cópia integral da licitação. 5. A possibilidade de fazer os agendamentos de consulta, as carteirinhas do SUS e o fornecimento de medicamentos das 7 às 16, para desta atender com presteza os anseios da população? 7. Se sim, quando? Ou melhor, 6. Se sim, quando? 7. Se não, por quê? Sala de sessões, 11 de julho de 2016, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora. 5 minutos para discutir o requerimento 99/2016. Com a parte. Bom, essa questão da saúde, a gente vem discutindo aqui desde 2013. A fisioterapia ficou um bom tempo embolorada, 3 anos embolorada, sem pintura. Os turbilhões estão quebrados até agora. Camas elásticas, 2 camas elásticas continuam quebradas. A esteira que foi para consertar não veio até agora. Uma das bicicletas ergométricas que foi para conserto também não veio até agora. Então, aí a gente vê lá na revista do senhor prefeito, a fisioterapia pintada, e a gente tem que esclarecer para o munícipe essas questões. Parece que está tudo maravilhoso, mas infelizmente não está. Nós gostaríamos mesmo que estivesse, mas não está. O posto de saúde foi reformado, você vê que a foto da revista só aparece o teto, porque a reforma ainda não se estendeu e não foi feita no posto de saúde por completo. O pronto-socorro, a mesma coisa. Fizeram a reforma de uma sala apenas ali da frente e o conforto médico. O resto lá no fundo continua sem reforma alguma. E o que é pior, nós sabemos que esterilização de material é uma coisa muito séria. E nós continuamos sem autoclave. O que é o autoclave? O autoclave é um equipamento necessário para fazer a esterilização do material que é utilizado nos curativos, que é manuseado para fazer os procedimentos. Essa autoclave está quebrada desde o início desse mandato. E o que eles estão fazendo? Eles estão transportando todo o material contaminado do posto de saúde, o material contaminado do pronto atendimento, para dentro do centro odontológico, onde é feito numa autoclave pequenininha. Não comporta a esterilização de todos os materiais. E isso, nós temos aí a vida das pessoas correndo perigo. E isso não é falado pelo senhor prefeito na sua revista. Dá a impressão que tudo está bem. Outra coisa que a gente vem solicitando aqui há muito tempo. Hoje uma pessoa vem lá do bairro, vem do bairro rural, vem de Itararé, chega aqui, ela vai marcar uma consulta no posto de saúde. Chega lá, a atendente fala, o senhor tem que voltar, a senhora tem que voltar a 1h, porque a consulta só é agendada da 1 às 3. Isso é um absurdo. A pessoa vem, às vezes vem com um único passe, tem que ficar aqui sem almoçar para poder fazer o agendamento da consulta dela. Outra coisa, a pessoa chega e não tem a carteirinha do SUS. É falado para essa pessoa a mesma coisa. A senhora vai ter que ficar aguardando até às 13 horas, porque só depois das 13 horas que se faz a carteirinha.
Outra situação, você vai buscar um medicamento, se você chegar lá 13h01, 13h02, não te entregam mais o medicamento. O medicamento só é fornecido na parte da manhã quando tem, porque normalmente não tem. Então, a gente está fazendo esses requerimentos aqui. Esperamos que o senhor prefeito nos informe quanto que ele gastou nessas reformas, até para que a gente possa ajudar, contribuir na prestação de contas dele, da revista que circulou aí pela nossa cidade. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 199/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, ausente. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco, ausente. Renatinho. Aprova. Requerimento 199, aprovado por 6 votos. Continuamos com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 200/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os moradores da rua Brasília Nicolau de Moraes estão reclamando na prefeitura de um terreno que está tomado de mato desde o início do ano. Considerando que toda a vizinhança está sendo prejudicada, pois já foram surpreendidos por cobras, aranhas e ratas em suas casas. Considerando que nos municípios vizinhos, quando o terreno não é limpo pelo proprietário, a prefeitura, além de multar, realiza a limpeza do local e cobra os custos do responsável. Considerando que, até a presente data, o proprietário não realizou a limpeza do terreno e a prefeitura também não, é que requer a mesa ouvida plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. O proprietário do terreno localizado na rua Brasília Nicolau de Moraes, ao lado do número 17, já foi notificado? 2. Se sim, enviar cópia da notificação. 3. Se não, por quê? 4. Por que a prefeitura mesmo, diante de tantas reclamações até a presente data, não realizou a limpeza do terreno para posteriormente cobrar do proprietário, como é feito nas cidades vizinhas? 5. A possibilidade da prefeitura realizar essa limpeza? 6. Se sim, quando? 7. Se não, por quê? Sala de sessões, 11 de julho de 2016, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Esse caso aqui no bairro do Itararé, da rua Brasília Nicolau de Moraes, eu fui procurada, não foi só por um munícipe, e sim por vários. Tem um terreno grande lá, nessa rua, que está tomado pelo mato, e eles têm vindo aqui na prefeitura desde o início do ano, pedindo que o proprietário seja notificado, que o proprietário realize a limpeza do local. A gente sabe que nas cidades vizinhas, se você não realiza a limpeza do terreno, você é notificado. Se você não cumpre a notificação, você é multado. E a população vizinha não é prejudicada com isso, porque a própria prefeitura realiza a limpeza e manda a conta para o proprietário. Então, a gente vê aqui que esses moradores da rua Brasília Nicolau de Moraes, eles estão reivindicando isso desde o início do ano, e nenhuma providência é tomada. Então, a gente pede que o senhor prefeito tome uma providência nesse sentido, se já notificou, que aplique a multa e que faça a limpeza do terreno para a posterior cobrança do proprietário, porque os vizinhos não podem pagar pela inércia do proprietário e pela inércia do poder público, que tem que, nesses casos, notificar, multar e realizar a limpeza e cobrar do proprietário. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 200/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário a fazer a votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, ausente. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco, ausente. Renatinho. Aprova. Requerimento 200/2016, aprovado por 6 votos. Solicito ao secretário prosseguir com a leitura dos requerimentos. Requerimento 201/2016. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a falta de organização e gerenciamento do diretor de saúde, considerando que muitos pacientes chegam a passar 12 horas no AME e que os motoristas somente aparecem para buscá-los entre 20 e 21 horas. Considerando que vários foram os casos também de pacientes que foram esquecidos no AME pelos motoristas. Dentre essas pessoas, senhoras idosas e pacientes obesos. Considerando que a semana fui procurada pela senhora Estefane, nora da senhora Sônia Regina Marcelino,
que agendou na sexta, dia 8 de julho, carro para a prefeitura, para que sua sogra fosse levada para fazer hemodiálise no Hospital Leonor de Barros no dia 11 de julho, e o motorista não apareceu para buscá-la. Considerando que a senhora Sônia Regina Marcelino precisa realizar hemodiálise 3 vezes por semana. Considerando que essa vereadora já sugeriu por diversas vezes ao senhor prefeito que fosse realizar o transporte de pacientes nos turnos da manhã e da tarde, para que as pessoas não precisassem ficar tanto tempo aguardando no AME nos hospitais de São Paulo e Sorocaba. Considerando que essa vereadora já encaminhou dezenas de requerimentos reclamando da falta de planejamento, gerenciamento do diretor de saúde, senhor Paulo Pimenta, e nada foi feito, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Por que o motorista não foi buscar a paciente Sônia Regina Marcelino para realizar hemodiálise? 2. Quem era o motorista responsável por este atendimento? 3. Como é controlada a escala de motoristas? 4. Que providências estão sendo tomadas pela prefeitura para evitar essa total falta de organização e gerenciamento do diretor de saúde, Paulo Pimenta? 5. A possibilidade da senhora Sônia Regina Marcelino ser atendida pela prefeitura com qualidade e presteza para que seja conduzida ao Hospital Leonor de Barros para fazer hemodiálise 3 vezes por semana, conforme a determinação médica? 6. A possibilidade de disponibilizar carros no período da manhã e da tarde, para que as pessoas que tenham que ficar cerca de 12 horas esperando a condução para retornar do AME ou de hospitais de São Paulo e Sorocaba para suas casas? Se sim, quando, se não, por quê? Sala Sessões, 11 de julho de 2016, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 200 e... Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão do diretor de saúde, Paulo Pimenta, também uma questão que eu venho falando aqui desde 2013 e não sou ouvida. Eu já discuti aqui, faz mais ou menos uns 3 meses, um caso em que um senhor obeso, com 2 senhoras de idade, foi largado no AME, esquecido no AME pelos motoristas. É uma sugestão que eu faço ao senhor prefeito, desde o início do meu mandato, que as pessoas sejam levadas em 2 horários para o AME. Um pessoal no período da manhã e o outro pessoal no período da tarde, para evitar que as pessoas fiquem, às vezes, cerca de 12 horas para fazer tratamento lá. Elas vão de manhã e só retornam à noite. Isso quando o motorista não esquece de buscá-los. Eu mesmo já tive casos de ter que ligar na prefeitura, falar que tinham esquecido a pessoa lá, e aí que eles foram buscar, porque eu ia indo com o meu próprio carro. Isso é uma falta de respeito. A pessoa já está doente, passando por uma situação difícil, precisando ir em tratamento em outra cidade que não a nossa, e tem que passar por esse tipo de constrangimento. Nesse caso aqui, eu fui procurada pela Stephanie, que é nora da senhora Sônia Regina Marcelino. Ela foi no dia 8/7/2016 agendar o carro para que ela fosse levada fazer hemodiálise no Hospital Leonor de Barros, no dia 11/7/2016. Essa paciente simplesmente ficou esperando, porque o motorista não passou para buscá-la. Então, a gente não pode que aconteçam esses descasos com as pessoas, elas estão precisando, elas estão doentes. E o senhor Paulo Pimenta, infelizmente, já mostrou aí por todos esses anos que não tem competência, e eu não sei por que ele ainda está lá. Falta de organização e gerenciamento na área de saúde estão evidentes, desde que ele entrou. Só que, infelizmente, como ele tem as costas largas, né, com o senhor Valdir Tizeu, ele permanece no local. Então, a gente pede que o senhor prefeito, de uma vez por todas, ouça a sugestão dessa vereadora, que pede desde o início, faça 2 turnos, leve as pessoas para o AME um pouco de manhã, um pouco à tarde, para esse pessoal não ficar lá 12 horas esperando. Quando faz um agendamento de uma hemodiálise, como é o caso da dona Sônia Regina, vá buscar a paciente no horário correto. Outra coisa que é um absurdo, você vai marcar qualquer agendamento, você vem no posto de saúde, eles te remetem lá para o pronto atendimento. Por que não coloca tudo no mesmo local? Faz o munícipe vir no posto de saúde, aí ele tem que ir até o pronto atendimento, às vezes a pessoa está com passe só, às vezes está com criança, tem que se locomover até lá em cima. E outro detalhe,
além da pessoa ir marcar, ela ainda tem que ir depois, 3 dias antes da viagem dela, novamente, até às 11 horas para fazer a marcação. Então, eu acho assim, isso é tão simples de se resolver, e informatiza essa situação, quando a pessoa vier, ela já agenda, já fica tudo correto. É uma falta de organização que a pessoa tem que ir 3, 4 vezes em lugares diferentes para conseguir que seja levada para um tratamento médico. Então, a gente pede mais uma vez aqui, apesar de entender que não vai ser ouvida, porque não tem sido ouvida durante esses 3 anos e meio, mas, como faz parte do meu papel e do meu trabalho, eu vou continuar pedindo. E é importante que as pessoas entendam que nós só podemos sugerir como vereadores, porque se a gente pudesse fazer alguma coisa, com certeza essa situação já não era mais a mesma. As pessoas têm que ser atendidas no mesmo local. Tudo que for referente à saúde tem que sair do mesmo local. As pessoas têm que ter responsabilidade. Uma vez agendado, a pessoa tem que ser buscada na casa dela e ela tem que ser devolvida no horário certo. E não ficar, muitas vezes, como já teve casos aqui, 12 horas esperando, ou como no caso dessa mulher, precisar fazer o tratamento de hemodiálise e o motorista não aparecer para buscá-la. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 201, 2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo, delegacia ausente. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco, ausente. Renatinho. Aprova. Requerimento 201, 2016, aprovado por 6 votos. Solicito ao secretário prosseguir com a leitura dos requerimentos. Requerimento no número 202/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Desde o início do mandato, esta vereadora vem solicitando a contratação de mais médicos para o posto do Itararé, através dos requerimentos 202, de 21 de maio de 2013, e 10, de 20 de fevereiro de 2015. Porém, até agora, não foi atendido. Para o funcionamento regular de um posto de saúde, deve-se ter, no mínimo, um clínico geral, um ginecologista e um pediatra. Pedimos também a contratação de faxineira para que o local seja limpo todos os dias e através dos requerimentos 243, de 25 de junho de 2013. Nos foi respondido que isso seria solucionado. Porém, passaram mais de 3 anos e a limpeza continua sendo realizada uma vez por semana. Pedimos também que fosse aberta uma farmácia no local para que as pessoas que fossem atendidas pudessem pegar seu medicamento, o que hoje ainda não acontece. De que adianta ser atendido pelo clínico geral e não poder retirar o medicamento? Isso é realmente um absurdo e um descaso com a população dos bairros de Itararé, Alto Itararé e Areia Branca. Sabemos que são 12 os dentistas concursados pela Prefeitura e atualmente o posto de saúde de Itararé conta com atendimento somente uma vez por semana, o que é inaceitável. Ante aos fatos, requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de se contratar um pediatra, um ginecologista e um cardiologista para o posto do Itararé. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. A possibilidade de se colocar uma faxineira para estar realizando a limpeza todos os dias do posto do Itararé. Afinal, o ambiente que trata de saúde pública deve estar devidamente limpo. 5. Se sim, quando? 6. Se não, por quê? 7. A possibilidade de colocar atendimento de dentista todos os dias no posto do Itararé, tendo em vista que existem 12 dentistas concursados que trabalham no município de Alumínio. 8. Se sim, a partir de quando? 9. Se não, por quê? 10. A possibilidade de colocar uma farmácia no posto do Itararé? 11. Se sim, quando? 12. Se não, por quê? Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 12 de julho de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Augusto. Como foi lido no requerimento, desde 2013, a gente vem solicitando que o prefeito contrate médicos para o posto de saúde do Itararé. E a gente vem obtendo uma resposta sempre não e não. Sabemos que agora, recentemente, houve um concurso público e a gente tem a esperança, mais uma vez, que a gente possa ser atendido.
Como vocês veem aqui, o requerimento é de 2002/2013, de 25 de maio de 2013. Desde aquela época a gente vem pedindo. O que adianta? Hoje, o posto de saúde do Itararé funciona com um único médico, Dr. Marcelo, que atende lá. O que adianta a pessoa passar pelo médico e ter que vir buscar o medicamento no posto de saúde do município? Então, desde o início, a gente pede para quê? Para que haja o fornecimento do medicamento dentro do posto de saúde do Itararé, e o senhor prefeito sempre diz não. A gente pede que seja contratado um pediatra, seja contratado um ginecologista para atender as mulheres, um cardiologista, para que, no mínimo, a gente tenha esse atendimento básico no posto de saúde. Não adianta você ter um posto de saúde com um único médico. Você tem que ter, pelo menos, atenção básica. Uma outra coisa que a gente pediu desde o início, e eu soube que agora começou a ser feito, é a inalação. Tinha um compressor novinho lá, e que não era feita inalação nas crianças, porque eles mandavam lá para o pronto atendimento. Assim como tem uma sala no posto de saúde, e também não é feito, eles mandam para o pronto atendimento. Agora, pelo que eu estou sabendo, eles começaram a realizar lá. O que era um absurdo não ser feito. Estava lá o compressor e eles não faziam, mandavam a mãe com a criança lá no pronto atendimento. Saía lá do Itararé e tinha que ir. Uma outra coisa que a gente pede também desde o início, ambiente de saúde tem que ser um ambiente limpo. Foi pedido que fosse colocado uma faxineira lá para estar trabalhando todos os dias. Foi falado que ia se melhorar essa limpeza, que ia ser feito em 3 dias por semana e que iam tentar depois passar a ser diariamente. Continua sendo feito apenas uma vez por semana. Dentista. Nós temos 12 dentistas concursados no município. Por que nós não temos um atendimento diário de dentista lá no Itararé para atender o pessoal do Itararé, do Alto do Itararé e da Areia Branca? Eu não consigo entender por quê. Se nós não tivéssemos profissionais, ainda eu podia até entender, mas nós temos 12 concursados, 12 dentistas concursados. E o senhor prefeito não coloca o atendimento para o pessoal do Itararé. Eu chego a pensar que o senhor prefeito esquece aquele pessoal do Itararé, do Alto Itararé e da Areia Branca, porque tudo que a gente pede para lá é sempre não. Então, a gente está fazendo esse pedido mais uma vez, como foi colocado aqui, pedido de contratação de pediatra, ginecologista e cardiologista, pedido de instalação da farmácia no local, pedido de faxineira diariamente e pedido de um dentista que atenda lá todos os dias, uma vez de que nós temos 12 dentistas concursados no nosso município. Quem sabe agora que está chegando próximo às eleições, o senhor aceite o nosso pedido que vem sido sugerido aqui, como foi lido, desde maio de 2013. São essas as minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 202/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Vereador Alexandre Amaral. Perdão, desculpe, excelência. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta. Eduardo Delegacia ausente. Augusto Canto, aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Vereador Beto. Eduardo Bosco ausente. Renatinho. Aprova. Requerimento 6. 202/2016, aprovado por 6 votos. Solicito ao vereador Augusto Canto prosseguir com a leitura dos requerimentos. Requerimento 203/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através do requerimento 313/2015, solicitei ao Poder Executivo que enviasse à Câmara dados importantes sobre a composição do quadro de funcionários da Prefeitura. Considerando que a Prefeitura não nos concedeu as informações, sugerindo que essa vereadora procurasse verificar a lei. Considerando que o fato de existir a lei não significa que os cargos estejam ocupados. Considerando que é dever da Prefeitura informar aos vereadores todos os dados solicitados referente à administração pública para que, como agentes políticos e representantes do povo, possam exercer sua principal atividade de fiscalização do Poder Executivo, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que expresse as seguintes informações. 1. Qual o valor total da folha de pagamento da Prefeitura com todos os encargos trabalhistas? Discriminar salários e encargos. 2. Encaminhar a discriminação de folha de pagamento pelo setor
e por departamento, com todos os salários, nomenclatura de todos os cargos concursados e comissionados e com todos os encargos trabalhistas. 3. Informar o número de servidores públicos, os nomes, a nomenclatura de todos os seus respectivos cargos, funções, devidamente discriminado de acordo com o registro na CTPS, bem como discriminar que função atualmente ocupa, se essa for divergente daquela que o servidor foi concursado. 4. Discriminar quantos e quais servidores públicos estão trabalhando em funções divergentes daquela para as quais foram contratados através de concurso público. Detalhar nome, setor, departamento e salário do cargo concursado e do cargo que está atuando em virtude de portaria. 5. Denominar todos os empregados públicos da Prefeitura, discriminamos os efetivos e comissionados por setor e também por departamento. 6. Discriminar todos os empregados públicos aposentados que permanecem trabalhando na administração pública, informando o nome, o setor e o departamento que cada um trabalha. 7. Informar o nome de todos os servidores públicos que são afastados por licença médica, auxílio-doença, licença sem remuneração ou qualquer outro tipo de licença, discriminando o cargo, função que exerciam na época do afastamento, o setor e o... Creio que seja departamento. 8. Departamento que estavam... Ah, sim, perdão. Há uma quebra aqui e passou para como se fosse a pergunta 8. Na época do afastamento, o setor e o departamento que estavam trabalhando, bem como qual cargo oriundo do concurso que foram aprovados. 9. Até o final do ano, quantos funcionários do concurso realizado agora o prefeito pretende chamar? 10. Informar a quantidade de concursados aprovados que serão convocados ou convocadas e nomeados dentro desse mandato, ou seja, até 31 de dezembro de 2016, discriminando o cargo, função e até a classificação, especificando pormenorizadamente o local de trabalho, o setor, o departamento de contratação de cada funcionário público. Pergunta 11. Quantos e quais empregos públicos permanentes estão vagos? Destes, quantos e quais serão preenchidos e quantos e quais ficarão vagos? 12. Quantos e quais são os empregados comissionados? Discriminar a denominação do cargo, função, setor, departamento e também o salário. 13. Quantos e quais empregos comissionados estão vagos? Discriminar a denominação do cargo, função, o setor, o departamento e também o salário. 14. Qual o percentual atual dispendido com a folha de pagamento nos termos dos artigos 19, inciso 3º, combinado com 20, inciso 3º, a linha B, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala das Sessões, 11 de julho de 2016, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão aqui, como foi dito, em 2015 a gente já vem perguntando e o senhor prefeito, ele insiste em não responder. O que acontece? Nós tínhamos um orçamento de 44 milhões. Esse orçamento hoje é de 68 milhões. O que acontece? Foi, né, o ano passado. O que acontece? Nós vemos que todo o ano, quando vem a lei de diretrizes orçamentárias para ser votada aqui na Câmara e depois a própria lei orçamentária, a gente vê que fica um valor, o valor do recurso que é gasto com folha de pagamento, ele dobra, muitas vezes ele até triplica. Só que o que acontece? Os funcionários não estão tendo esse valor todo, eles não estão tendo esse valor de aumento. Muito pelo contrário, que a gente saiba, eles tiveram apenas 12% agora, esse ano. E a gente vê que ali o orçamento cresce, aonde tem as verbas destinadas à folha de pagamento ficam com valores de dobro e até triplo do outro orçamento e continua sobrando nada para se remanejar, para se fazer emendas, o que é um absurdo. Aí, quando você pede para o prefeito te mandar a folha de pagamento, os gastos com os encargos trabalhistas, por setor, a folha de pagamento integral, a gente não obtém as informações, o que é um absurdo. Então, mais uma vez, nós estamos aqui pedindo que o senhor informe todos os gastos por setor, folha de pagamento,
encargos, para que a gente possa agora, nessa LDO, verificar mais uma vez como que pode dobrar e triplicar os valores despendidos em folha de pagamento, porque eles sabem que o que está em folha de pagamento com despesas de pessoa civil, nenhum vereador pode fazer emenda. O que seria emenda? Emenda seria, vamos supor, a gente entende que tenha que fazer uma creche, então nós vamos tirar um dinheiro de uma ficha, não é um dinheiro, é uma dotação, uma previsão desse dinheiro de uma ficha e passar para outra. Só que você não pode tirar da folha de pagamento do funcionário. Então, o que está acontecendo? Aonde está a previsão de pagamento dos funcionários, todo ano engorda. Todo ano. Duplica, triplica. Eu fiz um estudo disso e a gente vê que todas as vezes, todos os anos, a maior parte do dinheiro da prefeitura fica onde? Na folha de pagamento. Só que os funcionários não estão duplicando nem triplicando. Não estão de salário. Muito pelo contrário, estão com seus salários defasados. Tem motorista aí que vai para São Paulo, trabalha 12 horas e ganha aí R$ 1.400 por mês. Então, a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente espera que o senhor prefeito responda todos esses questionamentos da forma com que está aqui, porque senão, infelizmente, nós vamos ter que buscar isso através de mandado de segurança, informar o Tribunal de Contas, ao Ministério Público, porque é inadmissível que você seja vereador numa cidade que não consiga obter as informações do senhor prefeito. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 203, 2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao vereador Augusto Canta fazer a votação nominal. Vereador Raimundo Azevedo. Eduardo, da delegacia ausente. Geraldo Atleta. Augusto Canto, aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco, ausente. Renatinho. Aprova. Requerimento 203, 2016, aprovado por 6 votos. Solicito o vereador fazer a gentileza de prosseguir com a leitura dos requerimentos. Requerimento 204, 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. As famílias que residem no final da rua José Nicolau de Moraes, próximo às torres, vêm sofrendo demasiadamente com a falta de água encanada no local. Atualmente, as residências são abastecidas com caminhão da prefeitura, que muitas vezes não tem a frequência esperada, deixando as famílias semanas sofrendo com a falta de água. Sabendo que a Sabesp, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alumínio, iniciou a instalação de tubulação para levar água encanada aos bairros rurais e que esse processo será realizado em etapas. A comunidade de Itararé, através do senhor Francisco Gabriel da Silva, já há algum tempo vem lutando para que as famílias que ali residam sejam servidas com água encanada. Segundo informações da Sabesp, o projeto está sendo realizado para a futura instalação da tubulação e abastecimento de água. Ante ao exposto, requer ao mesmo ouvido plenário seja encaminhado ofício à Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Em que fase se encontra o projeto para canalização de água e abastecimento das residências localizadas no final da rua José Nicolau de Moraes, número 37, próximo às torres. 2. Encaminhar cópia do projeto. 3. Qual a previsão para o início e término dessas obras? Sala das sessões, 11 de julho de 2016, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. A gente sabe que a prefeitura está realizando agora a tubulação para levar água aos bairros rurais e que, inclusive, existe uma previsão que isso seja feita por etapas. A gente espera também que a comunidade do Itararé também seja atendida, porque aquele pessoal que mora no final da rua José Nicolau de Moraes, próximo às torres, eles não têm água encanada e são abastecidos pelo caminhão da prefeitura. Como todos nós sabemos, porque como vereadores aqui a gente recebe ligação das pessoas, nem sempre o caminhão leva com frequência essa água. Às vezes acaba não levando e as pessoas ficam lá por 10, 15 dias com criança pequena sem ser abastecida. Então, a gente espera que a atenção seja dada também a esse pessoal lá do bairro do Itararé, que mora no final da rua José Nicolau e que até agora não teve a água encanada. A gente está pedindo que seja oficiado a Sabesp, porque entrei em contato com eles e eles falaram que esse projeto está em andamento. Então, a gente quer que encaminhe para nós o projeto de forma integral, para que a gente possa saber
qual é a previsão para o início e término das obras. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 204, 2016. Em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta. Augusto Canto aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Renatinho. Aprovo. Requerimento 204, aprovado por 6 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 205/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Sabesp realiza a manutenção em suas redes coletoras de esgoto e não recompõe o asfalto e os bloquetes de forma adequada. Considerando que os moradores da rua Basílio Nicolau de Moraes, do bairro Itararé, estão cansados de solicitar a manutenção adequada da rua e a substituição dos bloquetes que foram quebrados pela Sabesp. Considerando que a falta de atendimento na Sabesp aos pedidos dos moradores está causando prejuízo a estes, pois estão tendo seus carros danificados, além do incômodo e do risco de encaminhar pelas ruas, é que requer a mesa ouvido do plenário seja oficiada a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de substituir os bloquetes danificados na rua Basílio Nicolau de Moraes. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, 11 de julho de 2016. Doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Vereador. A gente sabe que existe uma lei que a Sabesp ela tem que recompor o asfalto, os bloquetes, e tem que manter isso de uma forma, tem que fazer isso, essa manutenção tem que ser feita de forma adequada. Ela tem que manter com o mesmo padrão que era antes. E a gente sabe que a prefeitura pode multar a Sabesp, entendeu? Só que até hoje a gente não conseguiu ver que isso aconteça. A Sabesp, ela faz o buraco, retira os bloquetes, não substitui de acordo, não faz a manutenção de acordo e a prefeitura não realiza a multa. Nós, como vereadores, não temos o poder de multar. Nós temos somente, a gente só pode requerer, pedir, reclamar. Infelizmente, nós não temos poder para multar, porque se tivesse, com certeza, ela já teria muitas multas e, com certeza, ela estaria fazendo um serviço adequado no nosso município. A gente vem reclamando, fazia reuniões aqui mensais com a Sabesp para reclamar dessas coisas, da falta de manutenção asfáltica, aonde ela destrói para passar o esgoto, ou para fazer manutenção nas redes de esgoto. Nesse caso aqui da rua Basílio Nicolau de Moraes, são os bloquetes. Retira os bloquetes, depois não substitui, não arruma, deixa o bloquete solto, a pessoa passa com o carro, o bloquete solta e dá no carro, sem contar as pessoas que transitam pela rua, que podem se acidentar. Então, a gente pede, mais uma vez, que a Sabesp realize essa manutenção de forma adequada. E pede ao senhor prefeito que tome as providências, porque se ele estivesse multando como deveria estar fazendo, com certeza esse serviço estaria sendo executado de forma correta. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento 205/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marquete. Tem discussão. Tem um vereador mais querendo fazer uso da palavra. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a votação nominal. Vereador Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta. Augusto Canto aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Renato Watanabe. Aprovo. Requerimento 205, aprovado por 6 votos. Passamos agora à leitura das indicações. Indicação 33/2016. Solicita instalar luminária em todos os postes existentes na Estrada Municipal José do Prado Ferreira. Renato Watanabe, vereador. Indicação 34/2016. Solicita a colocação de asfalto na rua Geraldo Sarte, no bairro Briquituba. Renato Watanabe, vereador. Indicação 35/2016. Solicita realizar a operação tapa-buraco na Estrada Aurora Coelho Serione, Estrada do Desvio. Renato Watanabe, vereador. Damos por encerrada a leitura do expediente, passamos do expediente recebido dos vereadores, passamos ao expediente recebido de diversos. Solicitando ao secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício da primeira Promotoria de Justiça de Mairinque. Senhor presidente, tenho a honra de cumprimentá-lo em cumprimento ao auto normativo 675/2010 do CGPM, de 28 de dezembro de 2010, artigo 1º, inciso 1º, venho respeitosamente informar a Vossa Excelência que, através do ato do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial de 1º/6/2016, assumi o exercício das funções da primeira Promotoria de Mairinque.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protesto de estima e de cinta consideração. Anunciata Alves Giulianello, primeira promotora de justiça de Mairink. Lido, senhor presidente. Agora temos também... Vossa Excelência quer anunciar? Posso... Pode fazer a leitura. Ok. Ofício da Polícia Civil do Estado de São Paulo, endereçado à Câmara Municipal de Alumínio. Sorocaba, 8 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, acusando o recebimento do expedido acima citado, informo que a Delegacia de Polícia do município de Alumínio, desde a saída do delegado de polícia Dr. Mário Aires, em nenhum momento permaneceu acéfala, sempre havendo um delegado de polícia responsável pelo expediente e demais atividades da Polícia Judiciária ali executadas, não tendo ocorrido qualquer prejuízo dos trabalhos investigativos, cartórios e atendimentos ao público com a presença diária de autoridade policial e da delegacia de polícia. Esclareço ainda que, com a realização dos concursos públicos futuros para a carreira de delegado de polícia, haverá designação definitiva de uma autoridade policial para esse município. Renovo, nessa oportunidade, votos de estima e consideração, Dr. Marcelo José Carreal Antônio, delegado seccional de polícia. Tendo em vista a importância do tema e por estar afeto à área de segurança, solicito à diretoria legislativa que posteriormente encaminhe uma cópia ao presidente do Conseg ao senhor Aloysio para conhecimento da informação quanto à ausência de delegado no município. Não havendo... Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo Azevedo de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantar. Então, fica suprimido o intervalo regimental e passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 25/2016, que sai da ordem do dia devido à apresentação de emenda. Passamos à discussão única do projeto de lei 30/2016, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Alumínio. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Pois não, vereador. Existem algumas dúvidas, inclusive com um projeto que já foi apreciado nessa casa, e eu estou ainda, confesso que ainda estou dirimindo essas dúvidas, motivo pelo qual peço aos nobres pares entenderem o meu pedido de retirar por uma sessão esse projeto de lei. Coloca em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de adiar a discussão do projeto por uma sessão. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários que não se levantar. Então, fica adiada por uma sessão a discussão do projeto 30/2016. Discussão única do projeto de lei 31/2016, que altera a lei municipal 1071/2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências, e institui o Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Pois não, vereador Raimundo. Coloco em discussão o pedido do vereador Raimundo Azevedo de adiar a discussão do projeto 31 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantar. Então fica adiada por uma sessão a discussão única do projeto de lei 31/2016. Discussão única do projeto de resolução 7/2016. Solicito ao secretário fazer a leitura da resolução e de seus pareceres. Pois não, vereador Raimundo. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo de adiar a discussão da resolução 7/2016 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Então fica adiada a discussão do projeto de resolução 7/2016. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 27/2016, que autoriza o município de Alumínio a promover a regularização fundiária de lotamentos irregulares e institui o programa Lote Legal e dá outras providências. Discussão única do projeto de lei 25/2016, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural denominada Fazenda Bela Vista, Gleba B, com emendas. Discussão única... Discussão única do projeto de lei 9/2016L, que dispõe sobre a denominação de reguladouro público. Discussão única do projeto de lei 10/2016L, que dispõe sobre a denominação de reguladouro público. Discussão única do projeto de lei 11/2016L, que dispõe sobre a denominação de reguladouro público. Discussão única do projeto de lei 33/2016, que dispõe sobre a denominação de reguladouro público.
que especifica. Discussão única do projeto de lei 32/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades, que especifica para o exercício de 2016 e dá outras providências. Discussão única do projeto de lei 30/2016, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Alumínio. Discussão única do projeto de lei 31/2016, que altera a lei municipal 1071/2008. Discussão única do projeto de resolução 7/2016. Temos hoje inscrito um cidadão na Tribuna Livre, então temos o prazer de ouvir o senhor Gregório Russo Fonseca a fazer uso da palavra pelo tempo de 15 minutos com a parte sobre o tema projeto mototáxi. O senhor Gregório foi um companheiro aqui de Câmara Municipal e gostaria de adverti-lo que o tema, senhor Gregório, para evitar nenhum tipo de discussão, é sobre o projeto mototáxi. Então fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de me darem a palavra. Na verdade, eu me inscrevi porque o projeto ia ser votado hoje e, devido às circunstâncias, foi votado na extraordinária. Sendo assim, eu estou aqui hoje para agradecer pessoalmente a todos os vereadores que nos apoiaram nessa empreitada aqui, porque eu tenho essa opinião, de que o projeto ele é prejudicial à população. A desculpa de que abriria uma nova frente de trabalho, ela é discutível, até porque coloca em segurança o próprio usuário do sistema. Até porque o usuário do sistema também ele necessita de segurança na hora do transporte. Outra coisa também é que a prefeitura, em reuniões anteriores, e que a gente foi junto, presenciou junto com os companheiros aí, ela mesma admite que ela não tem capacidade de fiscalizar a própria estrutura já existente de taxistas. Existem na cidade vários taxistas que estão trabalhando ilegalmente, inclusive os mototaxistas estão ilegalmente. Então, não adianta você criar uma outra estrutura, um outro serviço, sendo que a já existente não é fiscalizada. Então, esse foi o ponto que a gente lutou. A gente eu não quero tirar a oportunidade de ninguém de trabalhar, até porque a crise no país necessita de novas frentes de trabalho. O problema é condições para isso. Não adianta, para nós é exigido um determinado protocolo, o alvará, seguro para passageiro. A gente queria só a mesma condição. Só que, do jeito que está, a própria estrutura existente desse serviço já existente, o prefeito não admitiu, na frente do vereador que nos conduziu nessa reunião, admitiu que ele não tem condição de fiscalizar. Agora vai criar uma outra estrutura, um outro sistema de transporte, e quem vai fiscalizar? Porque o serviço de mototáxi, todos há de convir que entre andar de carro e andar de moto, a periculosidade é maior. Então, esse foi o motivo. Eu agradeço o apoio de todos que votaram contra o projeto. Acho, num raio de 200 quilômetros da cidade aqui, eu não conheço nenhuma cidade que tem mototáxi no estado de São Paulo. Num raio de 200 quilômetros. Eu conheço uma cidade, mas fica a 250. E destruiu o serviço de táxi da cidade. Então, é nisso que a gente vê. Eu concordo que tem que dar oportunidade de trabalho, a crise está batendo em todo mundo, mas está batendo na gente também. Assim como eles precisam trabalhar, a gente também. Se precisa cumprir normas legais, nós cumprimos. E não tememos a fiscalização. Mas não adianta começar também, eu pedi encarecidamente aqui para o prefeito fiscalizar, e ele começar pela gente. Eu não entendo. Todo mundo sabe que existem táxis ilegais, existem mototáxis ilegais, mas não fiscaliza. Por quê? Porque não tem condição. Agora vai legalizar e depois... Eu vi no projeto que era de 125 a 500. Quem é que vai comprar uma moto 500 para servir de mototáxi? Não é possível. É a mesma coisa que comprar uma limusine para ir lá no Itararé, levar gente. É a mesma coisa, gente. Então, são absurdos do projeto que a gente lutou contra. Claro, não sou contra a pessoa. Não sou contra ninguém, na verdade.
A gente só está lutando pelo direito da gente também de sobreviver no mercado. Né? E como eu já estava inscrito, estava falando para falar sobre isso aí, eu agradeço a todos o apoio daqueles que votaram contra, em especial ao doutor Alexandre aqui, que conduziu várias reuniões com o prefeito e aqui na Câmara. Agradeço ao vereador Augusto Canto, que nos deu suporte com o andamento do projeto. Agradeço ao ausente Eduardo Delegacia, que nos deu apoio desde o início. Agradeço ao Renatinho, o vereador Beto. Né? Agradeço a todos que votaram. Mas foi só por isso que a gente foi contra. Não é contra ninguém. Apenas a legalidade da coisa. Assim como tem coisa ilegal acontecendo, como já foi citado na própria sessão aqui, vários requerimentos, que são coisas que deveriam legalmente a prefeitura fornecer e não fornece, do mesmo jeito, essa fiscalização que a gente pede, e que todo mundo sabe quem é, o vereador esteve presente na reunião com o prefeito. A gente falou lá, tem até funcionário do prefeito trabalhando de moto de taxista ilegal. Como é que pode? É só isso. Então, eu agradeço novamente a todos. Peço desculpa se fui inconveniente em alguma hora, ou se falei alguma coisa indevida. E muito obrigado. E uma boa noite a todos. Nós que agradecemos o pronunciamento do Sr. Gregório, falando em nome representando os taxistas da cidade. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma encerrada, desejando aos vereadores, a todos os presentes e a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores uma boa noite.